Meus alunos, mais uma aula aí do canal do professor Milton Silva Filósofo. Hoje vamos aí ter a nossa primeira aula a respeito do Maquiavel, tá? Vou dividir a aula aí em 3 etapas para o vídeo não ficar muito longo. E nós vamos ver aí Maquiavel, que é considerado o fundador da política moderna, ok? Então, seguindo aí, peço a vocês, né, que se inscrevam no canal, deem like nos vídeos, compartilhem os vídeos, para que o professor possa continuar estimulado a desenvolver as aulas aí. Um abraço. Bom, aqui temos a foto do Maquiavel, tá, ilustrada na sua principal obra, um livro chamado O Príncipe, ok? Essa obra aí vai revolucionar o mundo político, a história da política na humanidade. Maquiavel vai, com esta obra aí, mudar o significado e a definição da palavra política. Então, Maquiavel, como eu disse agora há pouco, é considerado aí o fundador do pensamento político moderno. Existia a filosofia política antiga e medieval, que tinham praticamente aí o mesmo sentido, tá? Como nós vamos ver nas aulas posteriores, e Maquiavel vai fazer aí essa mudança da postura e do entendimento da palavra política e da ação política. Bom, na primeira etapa aqui nós vamos tratar da experiência política de Maquiavel, como ela se deu. Okay? Antes de mais nada, né, dizer que Maquiavel está vivendo no século XV, nasce no ano de 1469 e vai falecer em 1527. Maquiavel era de família tradicional, de Florença, na Itália, tá? Ele dedicou a sua vida aos estudos da administração pública e fez parte, né, da República de Florença, participou de cargos públicos na República de Florença, e essa convivência, essa parte onde ele exerce esses cargos na República de Florença, vai fazer com que ele tenha a experiência política que ele vai expor em suas obras, tá? Então, essa participação na vida política de Florença vai contribuir aí para Maquiavel fazer a sua análise política e escrever os seus livros. Bom, em 1512, Maquiavel vai ser vítima aí dos distúrbios políticos que ocorreram pela disputa do poder, tá? Os Médicis conquistam o poder, Maquiavel estava no outro grupo de poder que foi destituído, então, como consequência da sua relação próxima a esse grupo, Maquiavel é desposto do cargo, tá? É destituído do poder. Maquiavel vai ser acusado de conspirar um golpe contra o governo que estava estabelecido, foi preso, foi torturado aí por 15 dias e posteriormente foi anistiado, tá? Teve lá um perdão, foi morar num sítio de propriedade da sua família, onde aproveitou esse refúgio, essa anistia, para escrever a sua principal obra, O Príncipe, tá? Então, nesse período aí de afastamento aí, o Maquiavel escreve uma das principais obras da história da política. O Príncipe foi escrito em 1513, é o manual do pensamento da política moderna, tá? Muitas pessoas fizeram a leitura para entender como é exercido o poder pelos príncipes, pelos governantes, tá? Então, o Maquiavel vai promover aí uma mudança imensa em relação àquela que foi desenvolvida pelos gregos e pelo período medieval, ok? Então, Maquiavel vai definir o poder como um fim em si mesmo. E para encerrar aqui, né, esta aula de hoje, nós vamos ver aqui uma parte da filosofia política e moral anterior a Maquiavel. Maquiavel, tá, que está vivendo aí no século XV, vai mudar a filosofia, como eu disse há pouco,
a filosofia política como era anterior, tá? Então, eu tenho aqui no século V antes de Cristo, que, como nós vimos em aula aí já, tá? Atenas está vivendo aí o seu esplendor. É a consolidação da democracia ateniense, que era uma democracia direta, onde o cidadão ia lá para a ágora, à praça pública, e participava de intensos debates. Esses debates eram travados principalmente ali pelos sofistas, tá? E os grupos de amigos de Sócrates e o próprio Sócrates. Então, os sofistas foram mestres em retórica, os primeiros professores particulares da história, eram viajantes, tá? Iam onde o povo precisava, né? O povo no sentido que podia pagar para eles, ensiná-los a arte da retórica e da oratória. Defendiam, né, uma moral relativa, que não existia a verdade, que as coisas eram relativas, existia um valor relativo, ou seja, ia depender ali da condição e pela história de cada sociedade, tá? Então a história seria a questão da moral, da lei, dos costumes, seriam todos relativos porque dependeriam muito da condição histórica social de cada região, de cada sociedade. Tá? Então, aqui, Sócrates, Platão e Aristóteles, tá? Os três porquinhos aí da filosofia clássica, eles vão ver a política como uma reflexão que visa o bem comum. Tá? Essa reflexão política deles vai se expandir até a Idade Média. Os governantes deveriam usar, né, os seus princípios como virtude, razão, moral para realizar um bom governo. A ideia do bem comum para Platão seria a justiça e para Aristóteles a vida boa e feliz, para o Sócrates a utilização do conhecimento, tá? Então, a formação do príncipe, a formação do governante se daria a partir, tá, da formação das virtudes necessárias para a função pública. Lembrando que todas elas visariam o bem comum. Na próxima aula eu continuo com os demais temas. Um abraço a todos. Se cuidem nesse recesso. Aproveitem para fazer boas leituras, colocarem suas séries em ordem e, mais uma vez, peço que compartilhem esse vídeo. Um abraço a todos. Bom, vamos agora falar aí sobre o direito divino de governar. Depois do período antigo e a ideia da política como um bem comum desenvolvido aí por Sócrates, Platão e Aristóteles, tá? Nós vamos para a Idade Média. Nela, tá, o Santo Agostinho, na sua obra Cidade de Deus, Cidade dos Homens, faz a separação entre igreja e entre a cidade de Deus e a cidade dos homens, mas nós vamos ter aí uma consolidação da igreja como poder extrapolítico, ok? A igreja deixa de ser apenas uma influência ali religiosa do divino, mas também vai ter um poder político. Nesse momento aí vai ocorrer o que historicamente nós chamamos de a união do poder eclesiástico, tá, com o poder religioso, com o poder político. A igreja entendia nesse período que todo o poder que tinha no mundo pertencia a Deus, é de Deus, Deus manda, Deus pode, Deus é tudo. Então, os governantes, tá, seriam, além de governantes, seriam representantes de Deus na terra. Eles estavam lá porque Deus permitiu, porque Deus quis. Então, eles teriam o direito de governar. A vontade do governante era automaticamente ligada com a vontade de Deus. Então, o bom governante, tá, deveria manter todos aqueles valores apregoados ali, defendidos no mundo anterior, tá, no mundo antigo, com o bem comum, e agora, como eu tenho aí essa união da igreja com o Estado, ele tem que ter também os valores cristãos. Um bom governante deve amar a Deus acima de todas as coisas. Bom, então o Maquiavel, com os seus escritos, vai fazer surgir aí a filosofia política moderna, onde Maquiavel vai
dissociar a política da ética. Ele não considera, tá, que seja necessário, fundamental, importante termos aí o bem, a ética para a atividade de todos viver bem. Não, ele vai falar que isso não é necessário. O bom governante não precisa ter os princípios éticos. A política é uma atividade que vai vir das paixões humanas e que ela tem o próprio exercício do poder como finalidade. A finalidade da política não é mais o bem comum, e sim o exercício do poder. Maquiavel vai separar de forma completa, de forma plena, a política do cristianismo, tá? E vai colocar a política como uma área que pertence ao saber da filosofia, que pertence, como está escrito aí, ao saber filosófico. Política não pertence à religião. Os governantes não são representantes políticos de Deus na Terra, vai dizer Maquiavel. Maquiavel vai fazer uma outra coisa super interessante aqui: abandonar o idealismo político. Tá? Maquiavel vai colocar o idealismo político como algo que não vale. O que é o idealismo político? Tá? No mundo grego, tá, e até o mundo medieval, nós tínhamos aí a política como um ideal, ou seja, um deve ser. Um bom político deve agir assim. Maquiavel vai perceber que não existe na política idealismo. Ele não vai falar como a política deve ser. Maquiavel vai chutar o pau na barraca e vai dizer: a política é isso. Maquiavel vai criar, galera, o realismo político. Maquiavel vai criar aí a realidade política. Então, esse realismo político, tá? Não quer dizer que os idealistas eram pessoas ingênuas com dificuldade de perceber a realidade política, mas que eles buscavam isso, eles almejavam isso, e isso não era interessante mais, tá? Outro aspecto que é importante aí no realismo político é que ele não confere a necessidade da verdade. A teoria do Maquiavel mostra o seu grande esforço em tentar compreender a política unicamente a partir daquilo que ele observou. Isso não quer dizer que isso seja a plena verdade. É a conclusão que ele teve. Foi a análise que ele desenvolveu. Os pontos importantes aí da doutrina de Maquiavel, tá? Maquiavel separa a política do universo cristão. Ele recupera a filosofia ou a teoria política como um espaço da investigação da filosofia. Então, essa coisa que Deus quer, que Deus permitiu, que Deus escolheu, Maquiavel não, é uma escolha humana, é um conjunto de relações humanas que estão sendo desenvolvidas ali. Vai recolocar a política, mais uma vez, tá? Na condição do domínio do conhecimento filosófico, a filosofia que vai discutir a política, que vai ver a política, que vai analisar os fatos, tá? A política tem como finalidade, como propósito, exercício do poder, tá? A política é a arte de conquistar e manter o poder. A política e o moral tornam-se dimensões separadas. Não precisa ser moral. A ação do governante deve se guiar pela eficiência, não para a moral. Se a ação for eficiente e não moral e deu certo, é o que importa. É o que Maquiavel está descrevendo. É importante lembrar que Maquiavel não defendia esse tipo de pensamento. Ele estava mostrando a análise que ele chegou diante da convivência política na qual ele viveu. A natureza humana, Maquiavel vai detonar a natureza humana, tá? Vai dizer aí, nesses trechos que vocês vão ler, que o ser humano é ruim, que o ser humano é imutável, o ser humano é o mesmo em todas as épocas. Vai dizer que o homem, por natureza, é egoísta, mentiroso, dissimulado, ambicioso, ingrato, interesseiro. Então, Maquiavel coloca ali uma visão muito negativa do homem, e o governante que governa com homens, que governa com a natureza humana, deve prestar atenção nisso, deve verificar isso e deve se defender disso.
não deve confiar nas pessoas, porque para ele os seres humanos sempre escondem os seus interesses, sempre têm um objetivo maior do que aquele que ele apresenta. Bom, o príncipe deve ser amado ou temido, essa é a famosa questão do livro Príncipe. Então Maquiavel, tá? Vou ler aqui. Maquiavel não recomenda ao príncipe ou governante fiar-se na lealdade dos seus súditos. Não confie em seus súditos, uma hora eles podem te trair. O amor ao governante baseia-se tão somente na satisfação das necessidades ou desejo dos súditos. Ou seja, o seu súdito vai amar você enquanto você satisfazer as suas necessidades. Quando você atingir e oferecer aos seus interesses. Quando isso acaba de ocorrer, ele vai deixar de te amar. Quando você deixar de atender os seus desejos, os seus anseios, aquilo que ele precisa, aquilo que ele tinha, ele vai te dar um pé na bunda. Ele vai te trair. Tá? Então, o bom governante seria bom para o governo que ele seja amado. Porém, esse amor sempre será fundamentado no interesse. O povo só ama o seu governante quando ele dá o seu interesse. Quando não mais, a garantia, aquela lealdade acaba e o governo que está vigente se desmorona. Tá? Então, o que garante a estabilidade ao governante, assegurando a sua continuidade no poder, é o temor. O seu povo tem que temer o castigo que você vai dar a ele. Então, o Maquiavel, ao observar aí o conjunto da realidade política, tá? Ele vai dizer: o temor dos súditos é o fundamento do poder estatal. Os súditos, tá, têm que te temer. E temer na base do respeito. Você deve agir com ele de forma dura quando for necessário. Você deve agir com ele com forma punitiva quando for necessário. Para que ele não te traia, para que ele não abandone você. Você tem que ser severo para manter o seu poder. Se tiver que ser ruim para manter o seu poder, seja. Mas não é para ser sempre ruim. Você tem que ter ali a mediação, a harmonia de entender o momento certo para praticar determinadas ações. Então, Maquiavel, tá, dissocia essa ideia de moral e política, mais uma vez. Então, ele vai dizer que a política é uma forma disfarçada e aperfeiçoada de guerra. Tá? É uma guerra sutil, é uma guerra virtual, hoje podemos dizer, tá? É uma guerra camuflada. As relações entre os que governam e seus súditos estão ligadas ao poder, podendo ser possíveis inimigos. O que hoje te apoia, amanhã, por uma manifestação, por uma crise qualquer, passa a te odiar e passa a ser seu inimigo. E na política nós temos muito isso, né? Aliados que se tornam opositores e se ofendem, enfim. A definição de política para Maquiavel está relacionada à busca e à manutenção do poder. É essa atividade política, é essa prática política. Dessa forma, o bom governo é aquele que oferece condições ideais aos súditos. Não é aquele que oferece condições de vida ideais aos seus súditos, mas sim aquele que consegue manter o súdito por mais tempo controlado. Ou seja, não é a condição ideal que vai manter o seu súdito, e sim o tempo que você consegue controlar ele. Se for para oferecer benesses, ou mesmo se for para colocar o medo. Então você tem que saber, né, o governante teria que saber qual a fundamentação que ele vai usar. O bem comum é a consequência necessária. Tá? Ela é uma necessidade, não é uma meta, não é um objetivo. Ela é necessária, mas para atingir esse bem comum, eu tenho que me manter no poder. É fundamental. O bem comum não é fundamental. O bem comum é a fundamentação do poder. Ou seja, ele é necessário para eu me manter. Mas se eu tiver que tirar coisas, eu vou tirar para me manter no poder.
Então, o governante deve fazer crueldade contra os seus súditos? Se for necessário, sim. Deve ter momentos que eu devo ser cruel. A crueldade não deve ser usada a toda hora, e sim quando ela vai me manter no poder. O governante deve estimular nos seus súditos, tá, as paixões, pois praticando a crueldade em ocasiões pertinentes, inspira-se o poder e afasta-se o ódio. Então eu procuro mostrar para esse cara que ele deve me respeitar, porque a sua ação não for respeitosa, eu vou puni-lo. E devo mostrar que isso é bom para a manutenção da ordem, da paz, da harmonia. E aí ele vai me amar. E isso vai inspirar nele também o temor e afastar o ódio. Porque se eu fizer errado, eu me ferro, mas ele está fazendo para o bem. Então eu não posso odiá-lo porque ele está fazendo isso para o bem. E não se pode praticar a crueldade de forma indiscriminada. Eu só posso praticar a crueldade, só devo praticar a crueldade caso ela seja necessária. Tá? Então, aqui o governante deve ser fiel à palavra dada, cara, como todas as outras coisas que Maquiavel fala. Se for para manter o poder, sim. Se eu tiver que quebrar a palavra para manter o poder, também. Então, as atitudes do governante estão isentas de valores de caráteres morais. Ok? Então, se for para manter o poder, o governante pode tudo. O Maquiavel tem uma frase no livro que diz assim: faça ao príncipe tudo o que quiser para a manutenção do poder. Tá? Então, é importante aqui, tá, que o Maquiavel diz: em nenhuma hipótese o governante deve deixar de aparentar tais qualidades morais. O governante não precisa ser moral, mas ele precisa parecer ser moral. Ou, como diriam hoje, né, não basta ser justo, tem que parecer ser justo. Isso é fundamental. É, é importante destacar aqui, tá, gente, que Maquiavel era um republicano. Maquiavel não defendia essa prática. Tá? Maquiavel não era mau, Maquiavel não era ruim. Maquiavel relata em seu livro a experiência política que ele desenvolveu na sua convivência com o poder. O conceito de virtude é o príncipe saber de antemão como agir. Tá? Ser virtude não é ser bom, ser virtude não é ser justo, ser virtude não é ser amoroso, não. Ser virtude é o governante, para Maquiavel, antever a sua prática política, tá? Para que ele conserve o seu poder. Então, a competência do governante é enfrentar as mais diversas situações. Ele deve ter habilidade. Se ele tiver que mentir, se ele tiver que ser cruel, se ele tiver que ser injusto para agir e manter o poder, ele vai ser. É essa a capacidade que Maquiavel antevê e determina, né? E explica como os governantes que se mantiveram no poder, que prática eles utilizam. Então, as leis e a força, Maquiavel vai colocar a lei como parte importante da sociedade política, tá? Mas ela não é suficiente para manter o poder. Elas necessitam, tá, segundo ele, de um mecanismo de força extrema. A solidez do governante deve ser proporcional à convicção do seu súdito. O seu súdito deve confiar naquilo que você prega. Não se trata do uso permanente da força, tá? Isso vai derrubar qualquer governo. É saber usar a repressão. Então, a repressão é um recurso que é disponível sempre, mas eu devo saber utilizá-la, em qual momento utilizar. É fundamental o governante saber dissimular e desviar-se das armadilhas e impor o logro sempre que necessário, impor a força sempre que necessário. Tá? Aqui, para finalizar, tem aí algumas frases do Maquiavel, tá? Para vocês refletirem sobre ela. Mais uma aí. E aqui, né, uma das mais, é melhor ser temido do que ser amado. E para finalizar, tá, o material que eu utilizei aí para essa videoaula, peço a vocês que compartilhem o vídeo, peço a vocês aí que se inscrevam no canal, que possam sair dessa quarentena o mais breve possível, que nós possamos ter a nossa vida retomada
Saudades de vocês, um abraço e até a próxima videoaula.